De uma vez mais, nos vemos aqui na obrigação de tentar esclarecer o povo maçônico com relação a dois vídeos que estão circulando, cheios de mentiras, falácias, a meu ver, uma maneira, digamos que desesperadora, do Sereníssimo Paz Grão-Mestre de tentar limpar um pouco a sua barra com relação aos seus atos praticados ao longo desses 3 anos. Muitos puderam ter o dissabor de comprová-lo in loco, né? Assim como nós também, de tal sorte que eu faço questão de esclarecer, item por item, do que foi dito lá e comprovar, mostrando aos irmãos que não procedem tais fatos. Uma mentira que também foi levantada com relação a esses juízes, por ocasião da utilização do aplicativo, é que ele teria funcionado perfeitamente bem, 100%, e que todas as lojas estavam satisfeitas. Pois bem, isso não é verdade, não procede. Durante o processo eleitoral para os veneráveis mestres do período 24-25, o Tribunal Eleitoral Maçônico recebeu inúmeras chamadas e e-mails reclamando da utilização do aplicativo, né? Inconsistências diversas que já tinham sido apontadas, inclusive, por nós em 3 relatórios, conforme já pontuado aqui. Ocorre que o povo maçônico não sabia que esse Tribunal Eleitoral Maçônico tinha negado a utilização deste aplicativo. Primeiro, porque é um instrumento que não é reconhecido pela Constituição, tampouco o Código Eleitoral Maçônico. Segundo, porque a negativa de utilização do mesmo, a inconsistência na sua utilização, levantada por nós, foi formalmente protocolada junto à Grande Secretaria, que, por sua vez, também não publicou, sabe-se Deus por quê, não deu conhecimento ao povo maçônico, que de tal sorte a conhecesse, não poderiam jamais ou se negariam a utilizar tal aplicativo, fazendo com que as eleições corressem de uma maneira simples, tradicional, como sempre foi, e transparentes, acima de tudo. Por quê? Porque estavam embasadas com base nas instruções emanadas por este tribunal, que são as únicas, que são as verdadeiras a serem utilizadas, porque a competência de qualquer ato de natureza eleitoral tem que ser emanada por este tribunal. E aí, cabe até lembrar aos irmãos que o nosso regulamento geral, no seu artigo 10, diz que a Grande Secretaria-Geral, subordinada diretamente ao Grão-Mestre, caberá o atendimento do expediente de todos os órgãos da Grande Loja e dos tribunais. Ou seja, não foi lido de forma alguma, não foi publicado absolutamente nada com relação à negativa do tribunal para a utilização do sistema, coisa que desconhecemos o motivo, né? É interessante também destacar que nesta ocasião em que nós estávamos recebendo as reclamações por ocasião da utilização do aplicativo indevida, uma vez mais, o Paz Grão-Mestre impôs, através da sua prancha circular número 19, pela primeira vez na GLESP, que a mesma tivesse em curso 2 instruções com relação ao processo eleitoral. Aquela oficial, emanada pelo Tribunal Eleitoral Maçônico, e esta outra de imposição do aplicativo, prancha circular 19 do Grão-Mestre, também obrigando as lojas a utilizarem. Veja, acabou por obrigar as lojas a ter um trabalho duplo, primeiro por medo de não utilizar o aplicativo imposto pelo Sereníssimo, né? E depois porque também tinham medo de não ter as suas eleições homologadas pelas instruções do único órgão competente, que é o Tribunal Eleitoral Maçônico. A minha própria loja, assim como a dos demais juízes, acabaram fazendo 2 eleições. Pasmem, 2 eleições. Uma pelo modo tradicional, convencional, seguindo as instruções como deveria ser feito deste tribunal, e a outra por imposição numa prancha circular. Um absurdo. Trabalho, tempo, dinheiro, gasto por causa desta arbitrariedade do Sereníssimo. Diga-se de passagem, este tribunal dispõe de mensagens trocadas entre veneráveis mestres de lojas ao irmão Ulisses Brilhante, responsável pela implantação do aplicativo, onde o mesmo, tendo sido confrontado com relação à não utilização
do aplicativo, na utilização, melhor dizendo, o não funcionamento da utilização do aplicativo, diz para que eles então abandonem a utilização do mesmo naquelas eleições e que sigam as instruções do TEM. Olha que absurdo, meus irmãos. Essa é a situação que foi imposta pelo Sereníssimo Paz Grão-Mestre. Uma outra grande falácia e mentira que o Paz Grão-Mestre também está propagando é que este tribunal teria dito que o sistema não prestava na medida em que nós jamais observamos e nos debruçamos. Ninguém viu, diz ele no vídeo, né? Pois bem, este tribunal realizou, a pedido do próprio Grão-Mestre, 4 reuniões no próprio gabinete dele, com a participação da equipe de TI dele, capitaneada pelo irmão Ulisses, justamente para apontar todos os graves problemas que haviam sido identificados dentro do sistema. Na verdade, este tribunal submeteu 3 relatórios completos ao Sereníssimo, ao Ulisses e também ao Ministério Público, na figura do procurador da Justiça Maçônica, que era cargo então ocupado pelo irmão Kissak, atual grande orador, apontando todas as irregularidades que o sistema apresentava. E isso lembrando que nós participamos do projeto de implementação desse sistema que deveria ser primeiro aprovado em Assembleia para que depois pudesse ter sido colocado em prática. Pois bem, no dia 11 de março, o Paz Grão-Mestre submeteu ao TEM um pedido de urgência, dizendo que nós formalmente, então não foi uma solicitação meramente formal, mas foi um pedido de urgência que nós formalmente nos manifestássemos com relação à utilização do sistema para as eleições que se avizinhavam, então, para o período 24 e 25. Aqui está o documento datado de 7 de março, emitido pelo gabinete do Paz Grão-Mestre, de número 243/2022/2025, onde ele solicita, em caráter de urgência, que o TEM se manifestasse, Paz Grão-Mestre, se manifestasse com relação à utilização desse aplicativo. 4 dias depois, em reunião extraordinária, o Tribunal Eleitoral Maçônico se manifestou em 11 de março, também formalmente, conforme solicitado, pela não utilização desse sistema, em função de tudo aquilo que eu disse, com todos os defeitos e erros que o aplicativo já apresentava, e lembrando que ele jamais poderia ser utilizado se não tivesse sido aprovado em Assembleia. E para surpresa nossa, a despeito dos demais documentos com as decisões desse tribunal, elas não foram publicadas, não foram levadas a conhecimento do povo maçônico. A pergunta é, por quê? Uma outra mentira é que após inúmeras solicitações das lojas para que as eleições pudessem ser feitas de uma maneira digital, ou seja, via aplicativo, o TEM não teve uma outra alternativa senão se submeter à vontade das lojas e aí permitir, autorizar que elas pudessem de uma maneira voluntária utilizar aplicativo. Pois bem, cabe um pequeno comentário, né? Nem as lojas, nem o Grão-Mestre e tampouco o Tribunal Eleitoral Maçônico tem tamanha autonomia para poder modificar, conforme já tinha dito, qualquer tipo de instrução constante do Código Eleitoral Maçônico, bem como a nossa Constituição e o nosso Regulamento Geral. Então, não procede isso. O Tribunal Eleitoral Maçônico nunca recebeu qualquer tipo de solicitação das lojas, fossem elas verbais ou formais, escritas, etc. E eu desafio que o Sereníssimo, então, nos mostre quais são essas solicitações inúmeras que foram encaminhadas, e lembrando que nem mesmo o tribunal tem essa autonomia para poder modificar a Constituição, o Regulamento Geral e tampouco o Código Eleitoral Maçônico, permitindo que as eleições pudessem ser feitas de uma forma digital através de um aplicativo que não é reconhecido pelos nossos dispositivos legais. Irmãos, uma outra mentira que vem sendo propagada neste vídeo do Sereníssimo Paz Grão-Mestre é que eles tentaram, de todas as maneiras, uma remediação junto ao tribunal para que não acontecesse esse confronto, ou melhor dizendo, a denúncia do tribunal
junto ao Ministério Público dos crimes cometidos pelo grão-mestre e que eles tentaram de toda maneira remediar essa situação. Pois bem, isso nunca aconteceu. Eles nunca tiveram no tribunal, em sessão oficial do tribunal, nunca mandaram uma prancha nesse sentido, e é fácil comprovar, porque todas as sessões são gravadas, e temos também todas as atas, que são muito bem redigidas pelo secretário, e lá não consta absolutamente nada com relação a isso. Então fica aqui o nosso pedido para que o Sereníssimo Grão-Mestre apresente as evidências de que, de fato, essa tal remediação aconteceu. Uma outra coisa é que ele afirma que existe uma loja na jurisdição que possui 4 juízes de tribunal, sendo 2 do STM e 2 do TEM. Pois bem, tal loja de fato existe, mas ela não tem 4 juízes de tribunais. Ela tem 2 do STM e tem somente 1 do TEM, que, para surpresa de absolutamente ninguém, também foi coberto. Ocorre, e vale lembrar ao Sereníssimo Paz Grão-Mestre, que todos os juízes dos 3 tribunais são apontados, nomeados por ele, apresentados em assembleias e eleitos em assembleia. Uma outra falácia que o Sereníssimo Paz Grão-Mestre também tenta, de uma certa forma, mostrar à população maçônica através dos seus vídeos é que os juízes estão tão cegos pelo poder ou equivocados que nem as suas próprias lojas os apoiam. E que teriam somente 4 dos 7 enviado cartas ao Sereníssimo Grão-Mestre atual, solicitando que fossem permitidas as visitas, pelo menos às suas próprias lojas. Tudo um absurdo. Cumpre esclarecer que, primeiro, não são cartas, foram recursos colocados, uma vez mais seguindo a Constituição, me permitam, no seu artigo 99, que são direitos da loja, no seu inciso 14, recorrer das decisões do grão-mestre sobre assuntos de interesse da loja e de seus membros no prazo de 30 dias após a comunicação oficial. Pois bem, isso foi feito. Logo após a cobertura, através do ato 386 do Sereníssimo Grão-Mestre, das 7 lojas, 6 protocolaram os seus respectivos recursos e não uma carta, com base neste artigo que eu acabo de ler, solicitando então para que o grão-mestre pudesse rever a sua posição à luz dos acontecimentos e entender que não era competência dele avançar sobre o poder judiciário e que, caso o grande orador enxergasse algum tipo de crime, que o apresentasse em assembleia. Então não procede essa questão de que foram cartas e somente 4 lojas se pronunciaram, pedindo, implorando para que os obreiros pudessem frequentar as suas sessões. O Sereníssimo, uma vez mais, nos acusa de ter agido por interesse político. Não sei qual. Preservar os nossos aventais. Pô, nós já tínhamos os aventais, se fosse de fato esse o nosso interesse, então não haveria por que contrariá-lo e sim apostar na sua reeleição. Mas, de fato, não procede, né? E o que é interessante é que ele alega que o nosso interesse é tamanho de tal sorte que nós deixamos somente para dezembro de 2024, às vésperas, basicamente, do recesso administrativo e com as eleições se avizinhando e batendo a porta, para que nós pudéssemos causar algum tipo de mácula à sua imagem e fazer com que ele não pudesse concorrer à sua reeleição. Aliás, coisa que ele tinha dito de que não participaria ou não tentaria uma reeleição, né? Nós, inclusive juízes, acreditamos nisso. Os 7 juízes votaram no Sereníssimo Paz Grão-Mestre, que nós acreditamos no discurso dele. Mas, enfim, então cumpre lembrar e trazer que isso não aconteceu. Nós não protocolamos em dezembro a notícia crimes porque temos ou tínhamos um interesse político, mas sim porque nós levamos praticamente 2 anos tentando fazer com que o Sereníssimo publicasse todas as nossas decisões. Inclusive, solicitamos ao Ministério Público, na figura do então grande orador adjunto, que tem lugar oficial junto às sessões do tribunal, para que ele também pudesse intervir junto ao Sereníssimo, no sentido de publicar as nossas decisões. Inclusive aquela de negação
do aplicativo que ele tentou impor à população maçônica. Eu imagino que, na medida que a população tomasse conhecimento da nossa não aprovação, além dessa flexibilização que ele diz que aconteceu e nunca aconteceu, justamente consta das nossas pranchas e publicações, ele diz que se tivesse publicar as nossas pranchas, ele daria um tiro no próprio pé. Na medida, então, que ele falaria, como eu posso estar impondo uma votação feita através de um aplicativo, quando o único órgão competente para temas e fins eleitorais diz que eu não posso utilizá-lo porque ele não foi aprovado por por ter, melhor dizendo, uma série de vícios e inconsistências, né? Eu estaria dizendo que eu estou forçando uma situação, estaria dando um tiro no próprio pé. E isso, meus irmãos, foi dito pelo Sereníssimo no gabinete dele para o presidente do Tribunal Eleitoral Maçônico, para o vice-presidente do Tribunal Eleitoral Maçônico e para um dos juízes, que é o decano, do Tribunal Eleitoral Maçônico. E, pasmem, consta em ata do Tribunal Eleitoral Maçônico exatamente esse discurso. Se eu fizer assim, estarei dando um tiro no pé. Esse é o tipo de Sereníssimo que está tentando se reeleger. Esse é o tipo de Sereníssimo que está jogando a responsabilidade dos seus atos absurdos para 7 homens que juraram defender a Constituição, o regulamento geral e fazendo cumprir as prerrogativas do seu cargo em sessão oficial e que foram cobertos por um avanço do poder executivo sobre o judiciário. Pois bem, meus irmãos, talvez uma das piores mentiras, e que eu vou tentar desconstruí-la aqui passo a passo, é de que ele ficou surpreso ao receber a notícia crimes, ou seja, a denúncia feita por este tribunal, na medida em que, após submetê-la não somente à sua própria opinião, como também a do grande orador, e é de um tribunal, que ele não cita qual, mas imaginamos que seja talvez do STM, ele ficou surpreso, diz que não viu absolutamente nenhum tipo de crime ali, que nós estávamos simplesmente o acusando de não ter respondido uma prancha nossa de outubro de 2023, e porque nós esperamos um ano para poder protocolar a notícia crimes, ou seja, às vésperas da eleição, em dezembro de 2024, que não teria sido uma coincidência, mas que nós estaríamos motivados e teríamos interesses políticos com relação a isso, mas que ele achou um absurdo, e aí que nos teria, inclusive, orientado, ou avisado, olha, acho melhor vocês deixarem disso, porque senão eu vou ter que cobrir vocês, porque vai dar problema. Ou seja, nos ameaçou. O Poder Executivo ameaçando o Poder Judiciário. Pois bem, então vamos tentar desmontar essas falácias agora rapidamente, né? Primeiro, nós tentamos ao longo de praticamente 2 anos, por inúmeras vezes, fazer com que esse Sereníssimo publicasse as decisões do TEM e que nunca foram publicadas. As decisões foram protocoladas junto à grande secretaria-geral, que tem uma subordinação somente administrativa, junto ao Sereníssimo, mas tem a obrigação constitucional e regimental, no seu artigo 10, de publicar as decisões dos tribunais sem filtro, sem questionar o mérito das mesmas. Isso nunca aconteceu, sabe-se lá por quê. Talvez o Sereníssimo não quisesse demonstrar que as nossas decisões elas iam de encontro ao que ele estava tentando propagar, que era a utilização de um aplicativo que não é reconhecido pela Constituição, nem tampouco pelo regulamento e nem tampouco pelo Código Eleitoral. Uma outra coisa interessante também é que o grande orador da ocasião, que hoje concorre coincidentemente ao cargo de grão-mestre adjunto, nesta chapa de reeleição do Sereníssimo Paz Grão-Mestre, ele não somente arquivou o nosso pedido sem a menor fundamentação, né, como também nos ameaçou pessoalmente, dizendo que se nós, juízes, não nos retratássemos em seu e-mail profissional particular, ele nos denunciaria por crimes maçônicos, ou seja, uma inversão total de valores, né, onde os acusadores passam a ser as vítimas, digamos, de um ato tirânico agora, não somente do Sereníssimo Paz Grão-Mestre, mas também do grande orador que estava atuando como advogado
Vejam vocês, o Ministério Público, então, atuando como advogado do Sereníssimo Paz Grão-Mestre, e nos ameaçou para que nós respondêssemos em pleno recesso administrativo da GLESP, no Natal, dia 24 de dezembro. Obviamente que isso nunca aconteceu, do ponto de vista de nós nos redimirmos, porque não enxergamos nenhum tipo de crime nosso e tampouco estávamos no cumprimento, digamos, na prerrogativa do nosso cargo, em plena sessão do tribunal onde nós votamos, e estamos em cumprimento do nosso dever. Para que nós não fôssemos amanhã ou depois acusados de prevaricação, o que sim, do nosso ponto de vista, ocorreu com relação ao Ministério Público, na pessoa do grande orador. Então, se de fato o grande orador enxergasse que os juízes incorreram em algum tipo de crime, que então oferecesse denúncia junto à Assembleia, para que a Assembleia então pudesse nos escutar e aí fazer seu julgamento, formar convicção, se de fato nós incorremos em crime, e apresentar o nosso crime ao STM através de denúncia formal e aprovada em Assembleia, e não uma cobertura de direitos, numa clara demonstração de invasão de poderes do Executivo sobre o Judiciário. Uma das coisas que o Paz Grão-Mestre alega, que todo esse processo que os juízes promoveram contra a pessoa dele, é que nós teríamos, de uma certa forma, ficado com medo de perder os nossos cargos, e por isso nós nos mobilizamos contra a utilização deste aplicativo. Pois bem, eu queria lembrar então, não somente ao Paz Grão-Mestre, como também a todos os irmãos da GLESP, que todos nós devemos total obediência a isso aqui, à Constituição, ao Regulamento Geral e ao Código Eleitoral Maçônico, no nosso caso em específico. E que não é a utilização ou uso, a implementação de um aplicativo que poderia fazer com que nós perdêssemos os cargos, se esse fosse de fato o nosso medo. Primeiro que há que se considerar que o aplicativo não consta nem aqui e nem no Código Eleitoral Maçônico. Aliás, os países mais desenvolvidos do mundo ainda fazem as suas eleições no papel como deveria ser, em prol da transparência e da verdade. Princípios esses que a maçonaria deveria trazer para o mundo profano e não o contrário, né? Então, gostaria de esclarecer que tanto o aplicativo, a implantação dele, como também uma eventual eliminação ou supressão de um dos tribunais da grande loja maçônica do Estado de São Paulo, ela não se daria jamais por usos e costumes, mas sim por uma revisão desta Constituição através de Assembleia Constituinte convocada para este fim específico. Então essa é a primeira grande falácia, que os juízes não teriam medo de perder seus cargos, primeiro porque não estamos lá por causa própria, mas sim para justamente fazer valer isso que aqui está, que a todos nós devemos submeter.